Bem-vindos. Para a análise de hoje, temos em mãos um material que nos fez mesmo parar para pensar. É a transcrição de uma conversa entre um analista, Edson Zogby, e uma inteligência artificial. E eles começam com uma pergunta que anda na cabeça de muita gente, com conflitos a ferver em várias frentes. Ucrânia, Médio Oriente, as tensões à volta de Taiwan. Será que estamos a caminhar de olhos abertos para uma nova guerra mundial? Exato. E, olha, o que é curioso é que a conversa não fica nada por aí. Começa com essa pergunta quase de sim ou não, mas rapidamente descamba para algo muito, muito mais profundo. Acabamos a discutir a verdadeira força da China, a fragilidade das instituições que, pronto, deviam manter a paz e, no fundo, se a nossa percepção da realidade global não está perigosamente desfocada. A nossa missão aqui é ir ao fundo disto. Muito bem, vamos a isso então. A pergunta de partida é essa: guerra mundial, sim ou não? A primeira resposta da IA é bastante cautelosa. Diz que um conflito global total é, e passo a citar, improvável. E apresenta uma série de razões que, à primeira vista, parecem fazer todo o sentido. Sim, são os argumentos clássicos, não é? O primeiro, claro, é a dissuasão nuclear, a ideia de a destruição mútua assegurada, enquanto as grandes potências, a Rússia, a China, tiverem arsenais capazes de aniquilar o planeta, há um travão muito forte, há um confronto direto. Ninguém quer carregar no botão que acaba com o jogo para todos. Certo, o velho equilíbrio do medo da Guerra Fria. Mas será que isso ainda funciona da mesma maneira? Num mundo que já não é bipolar, mas sim multipolar e, francamente, muito mais caótico, onde há mais atores com agendas próprias e talvez com menos a perder. Essa garantia ainda é assim tão sólida? É uma excelente questão e a conversa vai lá chegar. Mas, para a IA, este ainda é o pilar principal. O segundo pilar é a diplomacia. Apesar de todas as críticas, e são muitas. E com razão. E com razão, sim. Organizações como as Nações Unidas ainda existem. São fóruns onde, pelo menos em teoria, se pode conversar e tentar baixar a temperatura antes que as coisas explodam. Em teoria, sim. Na prática, o que temos visto nos últimos anos é um Conselho de Segurança completamente paralisado por vetos, incapaz de tomar qualquer decisão significativa. Parece mais um palco para discursos do que um mecanismo de paz. Mas ok, qual é o terceiro ponto da IA? A interdependência económica. Este era, até há pouco tempo, o grande argumento. Uma guerra em larga escala seria um suicídio económico para todos. A economia global está tão interligada, com cadeias de produção que atravessam o mundo, que um conflito entre a China, a Europa e os Estados Unidos seria devastador. Cortar essas ligações seria como cortar as artérias do sistema. Mas isso não assume que todos continuam a depender uns dos outros da mesma forma? Já se fala muito em decoupling, em criar blocos económicos mais autónomos. Será que esse argumento económico ainda tem o mesmo peso? Precisamente. E é aqui que a conversa começa a virar. O quarto e último ponto da IA é que os conflitos atuais, por mais graves que sejam, têm uma natureza regional. Estão, para já, contidos. Mas a tua objeção é certeira. Até que ponto é que um conflito pode ser verdadeiramente contido hoje em dia? A guerra na Ucrânia tem implicações energéticas e alimentares globais. Uma crise no Médio Oriente afeta o preço do petróleo no mundo todo. Exatamente. E é neste ponto que o analista humano, o Zogby, entra com força e começa a desmontar esta visão mais otimista da IA. Ele diz que estes pilares estão todos a ruir. A ONU está fraca, como já falamos, e ponto crucial, a China está a trabalhar ativamente para se tornar autossuficiente, menos dependente do Ocidente. E isso, claro, muda as regras do jogo. É o ponto de viragem da discussão. O que é interessante é que a IA não teima. Reconhece a validade das críticas. Admite que a ONU está paralisada pelo poder de veto e pela falta de uma força militar própria. E, mais importante, concorda com a análise sobre a China. A IA até detalha como Pequim tem vindo a construir um bloco de influência económico alternativo, através de projetos como a Iniciativa do Cinturão em Rota, a investir massivamente em África, na América do Sul, na Ásia. Ou seja, está a criar o seu próprio ecossistema económico, com os seus parceiros, as suas regras. E se juntarmos a isso o seu mercado interno, que é absolutamente gigantesco, a China fica muito mais imune a sanções ou a pressões económicas do Ocidente. Já não é o país fábrica dos anos 90. Nem de perto.
A IA reconhece que esta autonomia crescente dá à China uma resiliência que não tinha há 20 ou 30 anos. E isso leva à pergunta lógica seguinte que o Zogby coloca. Se a China tem menos a temer economicamente, isso não a torna mais disposta a correr riscos, a defender os seus interesses no cenário mundial? A fonte usa uma frase muito forte. Diz que, por ter sobrevivido a décadas de miséria, o país teria hoje muito menos receio de defender os seus ideais. O que, traduzido, pode significar tomar Taiwan pela força, ser mais agressiva no Mar do Sul da China, basicamente desafiar abertamente a ordem liderada pelos Estados Unidos. Se o travão económico está a falhar, o que é que a impede? Bem, a resposta da IA a essa provocação é surpreendentemente matizada. Diz que, apesar desta nova autoconfiança, a China continua a ser guiada por um pragmatismo férreo. E há 3 fatores que a limitam. O primeiro, e o mais importante de todos, é a estabilidade interna. A prioridade número 1, a obsessão do Partido Comunista Chinês, é manter a ordem e o controle dentro de portas. E uma guerra, mesmo que vitoriosa, seria caótica. Poderia gerar descontentamento, crises económicas, instabilidade social, o tipo de coisas que ameaçam um regime autoritário. Exatamente. O risco de uma guerra prolongada e dispendiosa desestabilizar o país é algo que Pequim quer evitar a todo custo. O segundo fator é que a China parece preferir uma estratégia de longo prazo, uma espécie de ganhar sem lutar, muito inspirada em Sun Tzu. Em vez de arriscar tudo num confronto militar direto e devastador, a sua abordagem tem sido expandir a influência de forma gradual, quase invisível, através do poder económico, do investimento, da tecnologia. É um jogo de paciência. Um jogo de xadrez, não de boxe. Mas isso soa muito racional. A história está cheia de exemplos de países onde a lógica foi ultrapassada pelo fervor nacionalista. Esse pragmatismo não pode ser varrido por uma onda de nacionalismo, por exemplo, em relação a Taiwan, que é vista como uma questão de honra nacional. É o grande ponto de interrogação. E isso leva ao terceiro fator que a IA menciona, o pragmatismo histórico do governo chinês. Apesar de todo o discurso ideológico, a liderança chinesa desde Deng Xiaoping tem sido incrivelmente pragmática. A prioridade tem sido o crescimento e a sobrevivência do regime. Não há adesão cega a uma ideologia como na era de Mao. Uma guerra global que destruiria décadas de progresso vai contra essa lógica. Mas, como bem dizes, a lógica nem sempre vence. Esperem lá. Se juntarmos tudo isto, a China é autossuficiente, tem uma estratégia de longo prazo, é pragmática e prefere expandir-se discretamente, então talvez estejamos a olhar para ela da maneira completamente errada. E é aqui que a conversa introduz a ideia mais provocadora de todas, a de que o Ocidente pode estar a viver uma versão moderna do mito da caverna de Platão em relação à China. É uma analogia poderosa, a ideia de que estamos acorrentados a olhar para uma parede onde vemos sombras projetadas e pensamos que essas sombras são a realidade. Neste caso, as sombras seriam os dados económicos oficiais, as declarações diplomáticas, as paradas militares. Mas a realidade do poder chinês, a sua verdadeira forma e dimensão, estaria a acontecer nas nossas costas, fora do nosso campo de visão. E o argumento na fonte é que isto não é um acidente, é uma estratégia deliberada de opacidade por parte da China, de nos mostrar apenas as sombras que quer que vejamos. Exatamente. A fonte avança com vários pontos para suportar isto. O primeiro é a opacidade dos dados. Alega-se que a China controla e manipula seletivamente os seus dados económicos para projetar uma imagem de crescimento controlado, mas não ameaçador. E a conversa chega a sugerir algo que parece tirado de um thriller, que o PIB chinês, medido em paridade de poder de compra, ultrapassou dos Estados Unidos já em 2012. Mas que esse facto foi deliberadamente ocultado ou minimizado por Pequim. A fonte afirma que só as grandes multinacionais que fazem negócios de bilhões com o país é que têm uma noção da sua verdadeira escala económica. Isto é uma alegação extraordinária? Não será um pouco conspiratório? É, sem dúvida, uma alegação bombástica. E a fonte não apresenta provas irrefutáveis, mas constrói um argumento baseado em inferências. A ideia é que, ao subestimar publicamente o seu próprio poder, a China consegue duas coisas. Primeiro, evita provocar uma reação de pânico e uma corrida aos armamentos por parte do Ocidente. Segundo, dá-lhe tempo para consolidar a sua posição sem ser vista como a ameaça número 1. É o segundo ponto da estratégia,
Uma comunicação silenciosa. Faz sentido. Ao contrário dos UI, que durante décadas celebraram a sua posição como única superpotência, a China adota uma abordagem muito mais discreta. Aumenta a sua influência sem grande alarido para não acordar o gigante adormecido. É uma expansão nas sombras. E há um terceiro elemento nesta teia, a dívida americana. O facto de a China ser um dos maiores detentores de títulos do tesouro dos UI dá-lhe uma alavancagem económica subtil, mas muito, muito significativa. É outra dimensão desta interdependência complexa, onde a China acumula poder de formas que não aparecem nas manchetes. Ok, vamos pensar nas implicações disto. Se a hipótese do mito da caverna estiver, nem que seja parcialmente correta, significa que as políticas ocidentais económicas, diplomáticas, militares estão a ser desenhadas com base no mapa completamente desatualizado do mundo? Estaríamos a jogar um jogo, a subestimar a força do nosso principal competidor? Pertence a uma categoria superior. Todas as nossas estratégias, todos os nossos cálculos estariam errados desde o início. Isto levanta a questão fundamental. Se estamos presos na caverna a ver sombras, como é que saímos de lá? Como é que acendemos a luz para ver a realidade? E é com essa pergunta que a conversa termina propondo uma solução, ou pelo menos um caminho. A ideia de um jornalismo 2.0, um modelo de informação que consiga ir para além das sombras projetadas na parede. Sim, a ideia é que o jornalismo tradicional, focado no evento do dia, na última declaração do político X ou Y, já não consegue captar estas transformações estruturais. É preciso algo mais. A conversa sugere que este novo modelo se basearia em 4 pilares. O primeiro seria uma análise de dados muito mais séria e profunda. Ou seja, parar de aceitar os números oficiais como um dado adquirido e começar a usar ferramentas de análise de Big Data, inteligência artificial, para investigar dados alternativos, tráfego de contentores, consumo de energia, imagens de satélite, que possam revelar uma imagem mais fiel da atividade económica real. Exatamente. O que nos leva ao segundo pilar, porque nenhuma redação consegue fazer isto sozinha. Seria necessária uma colaboração internacional sem precedentes. Criar redes globais que juntem jornalistas, economistas, cientistas de dados, especialistas em logística, para cruzar informações de diferentes geografias e especialidades. É montar um puzzle global que uma só entidade não consegue completar. E imagino que a tecnologia seja a cola que une tudo isto. É o terceiro pilar. Usar tecnologia de ponta não só para distribuir notícias, mas para as descobrir e verificar. A fonte menciona especificamente usar IA para processar volumes massivos de dados e encontrar padrões, e até blockchain para criar registros transparentes e invioláveis de fontes e informações, para combater a desinformação. O que nos leva ao último pilar, que para mim é o mais importante: mudar o foco. Sim. O quarto pilar é a análise de longo prazo. Em vez de correr atrás do ciclo de notícias de 24 horas, este jornalismo 2.0 mapearia as tendências estruturais que se desenvolvem ao longo de anos ou décadas. Ajudaria o público a compreender as placas tectónicas que estão a mover o mundo, como a ascensão da China ou as alterações climáticas, em vez de apenas reportar os terremotos que elas causam. O objetivo, no fundo, seria restaurar a confiança e a função do jornalismo como um verdadeiro quarto poder. Um cão de guarda capaz de nos mostrar o que está para além das sombras na parede. É uma visão ambiciosa. Extremamente ambiciosa. Mas o argumento é que, sem ela, corremos o risco de tomar as decisões mais importantes do nosso tempo, sobre guerra e paz, sobre economia, sobre o futuro do planeta, completamente às cegas. É incrível. Começamos a falar de tanques e mísseis, do risco de uma guerra mundial e acabamos a perguntar: espera lá, a informação em que nos baseamos para avaliar esse risco é sequer real? A discussão passou de um problema geopolítico para um problema sobre o próprio conhecimento. Exatamente. A análise sugere que o maior perigo talvez não esteja nos conflitos que vemos nos nossos ecrãs, que são as sombras mais óbvias, mas nas transformações de poder que não conseguimos ver com clareza. O risco não está só naquilo que é visível, mas naquilo que é deliberadamente mantido invisível. E isto deixa-nos com uma pergunta para refletir que vai muito para além da geopolítica. Se a informação que mola a nossa compreensão do poder global pode ser incompleta ou até manipulada para nos manter a olhar para uma parede, que outras sombras na parede poderemos estar a confundir com a realidade noutras áreas das nossas vidas?